Sobre o casal que foi morto covardemente dentro de casa, como estão as investigações da polícia e quem eram as vítimas, você vai ver na edição de hoje esse crime chocante, que não é todo dia que a gente vê aqui no Distrito Federal. Somos diferentes de outras capitais brasileiras que vivenciam esses momentos com mais frequência. Até por isso a comunidade lá em Ceilândia está tão abismada com isso que aconteceu. Os detalhes daqui a pouquinho. E mais, a repórter Kátia Gomes está dentro do barco que encalhou e deu um susto em mais de 80 pessoas que estavam embarcadas. Alô, Kátia? Oi, Malta, exatamente. Eu estou aqui dentro da embarcação e nós vamos esclarecer todas as dúvidas sobre esse incidente. Apesar de algumas blogueiras postarem, que o barco estava afundando, isso não aconteceu e nem tinha risco de afundar. O barco possui diversos botes salva-vidas, além dos coletes que foram oferecidos para todos os passageiros. Já falamos então. Coronel da Polícia Militar e rapaz de 21 anos que protagonizaram confusão em motel serão monitorados. O jovem de 21 anos que estava com o coronel no quarto do motel também foi colocado em liberdade. E assim como o militar, será monitorado por tornozeleira eletrônica por um período de 90 dias. Polícia prende suspeito de torturar e matar técnico de enfermagem dentro de casa em Ceilândia. Maicon Leão. Malta, o suspeito que tem 30 anos, inclusive tentou fugir para Minas Gerais, mas acabou preso. Imagens de câmeras de segurança registraram vítima e suspeito caminhando juntos naquela madrugada. Eu trago detalhes sobre esse caso e já adianto que o suspeito, que tem 30 anos, já tem passagens por crimes parecidos. Ele tinha desejo em perseguir homossexuais justamente para cometer esse tipo de crime. Os detalhes eu trago daqui a pouquinho. Combinado. A volta da Via Sacra no Morro da Capelinha, nessa Páscoa em 2022. Notícia boa, né, Vitória Mello? É isso, Felipe. Depois de 2 anos de evento suspenso por causa da pandemia, a encenação da morte e ressurreição de Cristo promete reunir 100 mil pessoas lá no Morro da Capelinha. O investimento do GDF de R$800 mil e esse ano a Via Sacra lá em Planaltina completa 49 anos. Daqui a pouquinho a gente traz a programação completa, Felipe. A gente fica muito feliz porque a volta de um evento assim que reúne tanta gente é mais um sinal de que a pandemia realmente, dia após dia, está ficando para trás, né? Passado. Vencemos. O nosso jornal já começou. Deixa eu começar com uma notícia muito séria. De certa forma é até um alívio porque foi colocado atrás das grades, mas faz alguns dias que a gente tem se chocado aqui no jornal com a história desse menino que morreu dentro de casa depois de topar ir para casa com um desconhecido, depois de encontrá-lo na saída da festa. Foi o André, técnico de enfermagem. Muito bem, está preso o suspeito de matar André Lopes de Barros, o técnico de enfermagem encontrado morto e com sinais de tortura no apartamento em que morava, na QNN 7, lá em Ceilândia. A comunidade ficou assustadíssima, porque esse menino ficou morto dentro de casa 4 ou 5 dias, até que os amigos dessem falta dele, percebessem que ele não respondia as mensagens, arrombaram a porta do apartamento, viram que o suspeito até pó de café colocou na fresta da porta para impedir que o cheiro do corpo em putrefação desse sinal de que alguma coisa de muito errado tinha acontecido dentro daquele apartamento. Esse homem foi preso, a gente já vai entender quem é esse criminoso, mas antes a gente vê a prisão desse suspeito. Imagens de câmeras de segurança mostram vítima e suspeito andando juntos na madrugada do dia 2 de abril por volta de 4h30 da manhã. Os dois caminham tranquilamente. O suspeito de matar o técnico em enfermagem foi preso nesta segunda-feira em Unai. De acordo com os investigadores, ele tinha a intenção de fugir para Betim, cidade mineira que fica perto de Belo Horizonte, onde iria trabalhar em uma fazenda. Ele preferiu ficar em silêncio, mas a gente tem elementos robustos de prova aqui que confirmam que ele é o autor desse crime. Inclusive, relatos de pessoas que conversaram com parentes, né? A própria mãe dele, sabe? A situação ela já é meio que do conhecimento geral da família, né? E temos testemunhas também que têm condição de apontá-lo. Temos um vasto material aqui também que permite apontá-lo como autor do crime. A polícia não tem dúvidas de que o homem de 30 anos foi responsável pela morte de André Lopes.
Depois que as imagens dele foram divulgadas, uma vítima procurou aqui a 15ª Delegacia em Ceilândia para denunciar que o suspeito seria um garoto de programa e que teria feito a mesma coisa com ele, que foi roubado e agredido, mas teve sorte de sobreviver. Ele amarra as vítimas e subtrai pertences. Isso já aconteceu outras vezes. Inclusive, nós temos vítimas que, por vergonha, né, da situação, sequer registraram ocorrência, mas depois que nós circulamos as imagens, as vítimas procuraram a delegacia, inclusive dizendo: esse aí é o fulano de tal, eu conheço ele, uma vez eu me relacionei com o programa. No primeiro momento, lá atrás, ele fazia isso até por meio de aplicativos, né, redes sociais, né, destinados a esse tipo de relacionamento, só que agora ele começou a fazer meio que, ele viu que isso facilitava um pouquinho o trabalho, então ele começou a fazer na rua, né? Os investigadores trabalham com a hipótese de latrocínio. O homem matou para roubar. Os dois se conheceram na madrugada do crime. Do apartamento do técnico em enfermagem, sumiram um celular e um notebook. O aparelho de telefone foi recuperado pela polícia com receptadores, mas eles não ajudaram na identificação ou localização do suspeito, que já tinha passagem por roubo. O laudo conclusivo sobre as causas da morte de André Lopes, de 31 anos, ainda não saiu, mas tudo indica que o técnico em enfermagem foi asfixiado com um travesseiro. A polícia levou 7 dias para desvendar o crime. Esse foi, sem dúvida, entre os 5 homicídios, 5 mortes, né, mais, assim, chocantes que nós aqui da delegacia já vimos, né? É um delegado experiente dizer que esse é um dos piores crimes que ele já viu na carreira. A gente consegue supor que esse menino sofreu dentro do quarto antes de ser morto por esse homem. Pelo que tudo indica, como disse a polícia, o assassino do André Lopes era um criminoso que se especializou em cometer crimes contra homens homossexuais. Ele costumava encontrar com as vítimas em aplicativos de relacionamento justamente com o objetivo de roubá-las. Já tinha passagens por outros delitos também. E o repórter Maicon Leão está nesse momento com o delegado responsável pela prisão, o Antônio Dimitrov. Maicon, boa tarde para você. Então quer dizer que o suspeito escolhia as vítimas pela orientação sexual? Oi, Malta, boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Exatamente, ele procurava essas vítimas antigamente, inclusive sobre esses outros casos que já foram registrados na polícia, ele procurava essas vítimas por aplicativos de relacionamento, redes sociais e sempre procurando homossexuais. Só que nesse caso já foi diferente, a polícia acredita até que para dificultar essa localização pelas redes sociais você deixa rastro. E nesse caso, ele tentou fazer tudo certinho, digamos assim, para encobrir esse caminho. Só porque a polícia, claro, dedicada, trabalhando, conseguiu identificar rapidamente. E um detalhe que foi assim fundamental para essa identificação é que justamente uma das vítimas desse criminoso, Malta, quando viu aquela imagem do circuito de segurança, quando a polícia divulgou e falou: ó, esse é o suspeito, a gente precisa encontrá-lo, essa vítima falou: não, agora eu vou lá, porque eu felizmente sobrevivi, mas ele também me roubou, me agrediu. Quem vai explicar os detalhes pra gente desse caso, como você bem disse, é o delegado que está investigando esse caso aqui da 15ª DP. Delegado, boa tarde. Quando essa vítima, então, viu aquela imagem, reconheceu ele e falou: não, eu preciso procurar a polícia, que eu também fui vítima. Boa tarde. Sim, é uma vítima que foi roubada pelo autor, né, em circunstâncias extremamente semelhantes, e na ocasião ela, por algum receio, vergonha, não foi nem a delegacia registrar a ocorrência. E quando a gente optou por divulgar, quando a gente já tinha certeza que aquela imagem era a imagem do autor do crime, a gente divulgou. Uma das pessoas que nos ajudou foi essa vítima, ela nos procurou e relatou o ocorrido, inclusive foi amarrada também, foi levar os pertences dela, né? E aí essa vítima foi determinante aí pra gente conseguir sucesso na investigação, inclusive. Esse criminoso tem 30 anos, então o modo de agir dele já era de extrema violência. A gente ficou bastante assustado assim com a violência que foi praticada, né? A gente não identificou outros latrocínios, homicídios dele, mas a cena desse homicídio, a gente vive numa área aqui que tem um índice elevado de homicídios se comparado com as demais, e a gente costuma ver muita coisa, mas a cena pra gente, pra todos nós que estamos aqui na 15ª DP, alguns policiais já até bastante experientes, 17 anos de polícia, 20 anos de polícia, ficou bastante assustado com a violência, né, que ele exerceu ali contra a vítima, né? Delegado, esse suspeito foi preso fugindo para Minas Gerais e vocês já conseguiram que ele explicasse o que pode ter acontecido ali? Claro que nada, em hipótese alguma, vai justificar tamanha violência.
mas por que esse caso foi diferente? Ele não só amarrou o André como fez com os outros. Nesse caso, ele usou a faca diversas vezes com tamanha brutalidade. Na verdade, não houve lesão com faca, não, tá? Os vizinhos, né, da região lá, inclusive, andaram falando demais. A gente pediu para que não falasse, porque às vezes atrapalha. Isso não aconteceu, tá? A violência lá decorreu dele, amarrou a vítima, ele amordaçou a vítima com o cinto e ele asfixiou a vítima até a morte, tá? Ele foi, então, enforcado até a morte. Lá, aquela questão do cabo, tudo isso teve também? Teve. Ele foi amarrado, pés, mãos e amordaçado. E foi asfixiado, possivelmente, com o travesseiro. Estamos aguardando lá da perícia, isso é um detalhe, tá? Mas foi isso que aconteceu. E aí, delegado, depois de cometer esse crime, então, ele tentou deixar o Distrito Federal, fugir para Minas Gerais? Isso. Ele já, quando ele tomou ciência que seria procurado, porque ele também, a família viu as imagens, ele foi acordado, a gente tem essa informação já, ele foi acordado por familiares que viram a imagem também, e ele se organizou e com a ajuda de alguns familiares, o que é natural, né, mãe é mãe, irmão é irmão, ele fugiu para Minas Gerais, para Unaí, foi preso na manhã de ontem por equipes aqui da delegacia. Lá em Minas, provavelmente ele ia tentar trabalhar na zona rural, mais escondido. A gente não tem certeza, mas há informações que ele ia até para mais distante, que ele iria lá para outra região de Minas Gerais, já bastante longe daqui, né, para trabalhar numa fazenda. Mas isso é informação não confirmada, isso em nada muda o cenário do latrocínio que ele praticou. Como que ele deve ficar agora essa situação? Ele já tinha essas outras passagens, estava em liberdade, agora deve ficar preso, será? Ele estava em regime domiciliar, de cumprimento de pena. Ele também responde a outros inquéritos, inclusive um inquérito por um roubo à residência de maneira exatamente idêntica à que nós estamos apurando aqui, só não matou a vítima, né? E agora ele está cumprindo uma prisão temporária, a gente vai concluir as formalidades do inquérito policial, as formalidades legais, vamos encaminhar ao judiciário e lá, né, vai ter o segmento que o Ministério Público e o Judiciário entender cabível. Delegado, obrigado pela participação do senhor Malta. É aquela história que a gente mostra sempre, a polícia naquela situação de enxugar gelo. Prende, depois passa um tempo, vai lá, solta e continua cometendo aqueles mesmos crimes que a polícia teve todo o trabalho de investigar, de prender. A gente faz também aquele alerta que a gente vem falando dos casos dos golpes de relacionamento, de tomar muito cuidado. Nesse caso aqui, não foi pelo aplicativo de relacionamento, mas a vítima tinha conhecido o autor, inclusive naquela madrugada. Então é tomar cuidado justamente com as pessoas que vocês estão conhecendo, com quem que leva para casa. Olha, a situação, felizmente, terminou numa tragédia como essa, né, Malta? Ir para casa com uma pessoa completamente desconhecida, seja homem, seja mulher, é realmente muito perigoso. Aqui nós estamos tratando do caso de um menino que foi com outro homem para casa porque era homossexual. Mas já noticiamos aqui outras vezes homens que estavam numa festa, que encontram mulheres, vão com essa mulher para casa, a mulher dopa o homem e leva tudo que ele tem quando não coloca a vida do homem em perigo. Então, assim, seja homem, seja mulher, ir para casa com quem você não conhece é sempre um risco. Você trouxe o assunto da impunidade, aí eu queria lembrar aqui as pessoas que estão em casa, se por acaso você que nos acompanha agora foi vítima desse homem que a gente noticiou a prisão dele, busque a delegacia. A Polícia Civil do Distrito Federal é muito íntegra. Então não vão divulgar o seu nome, a sua denúncia vai ser feita de forma anônima, mas se você procurar a polícia para dizer, olha, eu também uma vez tive um caso com esse rapaz e ele me agrediu ou me roubou, você ajuda o inquérito que a polícia entrega para a justiça depois, para levar esse homem para o tribunal a ficar mais forte. E no Brasil, a sensação que a gente tem, e é a verdade mesmo, só fica preso o monstro do monstro do monstro do monstro. Então a gente precisa provar, nós inocentes, que temos que provar para a justiça que um homem como esse é tão perigoso que é melhor que nem eles que gostam de soltar bandido soltam. E outra coisa, Maicon, que eu queria que você tirasse a dúvida com o delegado é o seguinte, ele já agia por meio de aplicativo. Em algum momento pode ter ficado complicado para ele, porque em aplicativo de relacionamento as pessoas mostram o rosto. E aí, se mostrasse o rosto, poderia uma dessas vítimas que a gente está mencionando aqui procurar espontaneamente a delegacia e falar assim, ó, esse rapaz aqui que está nesse aplicativo, eu já caí na lábia dele e me lasquei, vocês têm que ir atrás dele. Mas sem foto em aplicativo, ele agia diretamente com a pessoa, dificultava o trabalho da polícia. Exatamente, Malta, o que o delegado estava me contando aqui é que antes ele fazia esses crimes justamente, conhecia a pessoa por redes sociais, nem sempre eram em aplicativos de relacionamento mesmo, às vezes pelas redes que a gente costuma navegar, ele ia conhecendo essas pessoas, ganhando a confiança e praticava esse crime. Só que, delegado, foi chegando um tempo que essa questão da imagem dele teria ficado complicada, por isso que ele teria passado a agir presencialmente para dificultar esse rastreio, para que outras pessoas façam, opa, esse aqui é o mesmo que me fez vítima, a polícia acredita que seja isso?
Olha, a gente acredita que ele, como já foi identificado em crimes dessa forma, a pessoa vai aprendendo certas coisas, né? E ele preferiu agir de maneira mais cautelosa, ele tenta sempre o ocultismo. Quem comete um crime desse, ele não quer aparecer, ele não quer ter o menor rastro, né? E nesse caso aí, a gente acha que isso pode ter sido até determinante para ele resolver matar a vítima, isso pode ter acontecido. Como ele não quis falar nada, né? Não quis falar nada, ele optou pelo mutismo. A gente perguntava, ele simplesmente mudo, e a única coisa que ele falou é você falar nada não. Então, tudo bem. E ele mostrou também essa preocupação quando ele lavou, depois dele matar a vítima dentro do apartamento, ele lavou o apartamento inteiro, né, para escamotear provas, né? Então a gente acha que ele tudo sempre querendo manter, né, o ocultismo. Ele teve todo o cuidado então de mexer no apartamento, de lavar, igual o senhor falou, para tentar tirar aquela questão de provas. Teve uma informação inicial que a gente até aproveita para checar agora com o senhor, que ele teria tentado vedar a porta embaixo com um pó de café, essas coisas, e se ele realmente teve esse cuidado? Na verdade, como ele não queria que o corpo fosse encontrado, né? O corpo foi encontrado porque a vítima era uma pessoa, assim, de muito bom relacionamento, todos gostavam muito da vítima, e aí os amigos não entenderam quando a vítima passou um dia sem responder mensagens e foram até o apartamento. Mas ele jogou substâncias lá, né, de cheiro, por exemplo, pó de café, no batente da porta, para evitar que o cadáver, quando em estado de avançada putrefação, deixasse cheiro, né? Mas isso aí não foi suficiente porque as pessoas deram falta da vítima. Então, isso aí é a importância do que a gente, inclusive, Malta, que você falou que é dia do relacionamento, de avisar sempre o amigo. Então, justamente essa questão dele não responder mais as mensagens, de não preocupou os amigos que forçaram eles a ir lá. Hoje em dia é muito difícil, né? O pessoal tá tão viciado em celular, o meio de comunicação tá tudo muito mais rápido, muito mais curto, que é difícil você conhecer uma pessoa que passe aí 1, 2 horas sem visualizar um aplicativo de mensagens. E ele tinha muitos amigos com quem ele falava diariamente não, a todo momento, e todo mundo começou a perceber que tinha alguma coisa acontecendo de errado, né? A importância da amizade. Igual o delegado estava falando, Malta, voltando na questão do criminoso aí, ele teve todo esse cuidado de tentar começar a encobrir as provas. Como lá atrás ele já tinha as outras passagens, foi preso, conforme ia acontecendo os crimes, ele ia aprendendo como ia tentando se esconder cada vez mais. E nesse caso ele inclusive tentou ocultar as provas, limpando o apartamento, tentando inclusive, igual o delegado acabou de falar, impedir que o cheiro do corpo do André passasse para fora para os outros apartamentos, mas justamente aquele ponto importante do relacionamento com outras pessoas, de estar sempre dando notícia, igual você falou, quando a pessoa mora sozinha, não tem ninguém para chegar em casa e dar sua falta, de estar sempre avisando para os colegas, os amigos, foi fundamental para que conseguisse perceber rápido o que tinha acontecido, para acionar a polícia, para dar início nessa investigação. Obrigado, Michael. Não tão rápido porque não salvou a vida do André, mas pelo menos ele foi preso. Muito obrigado e que não seja solto. De volta aqui, vamos continuar 12:01. A gente vai atualizar agora como é que está a investigação sobre o barco que quase afundou no Lago Paranoá. Não afundou porque encalhou, né? Foi um evento com vários influenciadores digitais no último fim de semana. A repórter Kátia Gomes está dentro do barco onde isso aconteceu. Kátia, é com você. Oi, Malta. Pois é, nós estamos aqui justamente na parte onde grande parte dos influencers estavam no momento que começou a chuva, né? Então, eles estavam nessa parte aqui, vocês estão vendo que tem mesas, cadeiras, estava tendo uma festa, inclusive o DJ Jesus Luiz estava tocando aqui, só que começou a cair, Malta, uma grande chuva, uma chuva muito forte, inclusive com granizo. Por conta disso, as pessoas que estavam aqui ficaram nervosas, mesmo, eu vou até mostrar para vocês, mesmo tendo, olha, bote salva-vidas, né? Tem também essa boia aqui, tem colete salva-vidas, tinha todos os equipamentos aqui de proteção. Mesmo assim, as pessoas ficaram muito assustadas e aí elas vieram para essa parte aqui do barco que é coberta, né? Justamente para abrigar. Mas aí você vê que tem uma porta, né? No desespero, as pessoas, elas deixaram essa porta aberta e aí a água da chuva começou a entrar, invadir essa parte, inclusive descer ali para a parte de baixo do barco, né? Então as pessoas, elas ficaram aglomeradas aqui nesse canto e aí foi justamente por isso que o barco, tem um vídeo que mostra o barco um pouco inclinado, entrando um pouquinho de água na embarcação, justamente porque todo mundo se aglomerou nessa parte. Eu vou conversar agora com o dono, que é o João Santo. Ele tem todos os detalhes desse caso. João,
mesmo se o barco não tivesse encalhado, eu acho que é a resposta mais importante para esclarecer. Mesmo se o barco não tivesse encalhado, ele não afundaria, né? Não, tinha a menor possibilidade de afundar o barco. Nós fizemos esse barco foi feito com todo o apoio de engenheiros navais, enfim, a gente teve todo o cuidado do mundo para ter maior segurança do barco. Na verdade, foi mais um desespero do que realmente foi o que aconteceu. Porque tinha colete para todo mundo, então o protocolo, foi feito o protocolo, dar colete para todos, ao invés de todo mundo ficar no barco, a gente resolveu o problema e vir navegando, como isso demorar muito tempo, a gente resolveu dar o colete para todo mundo, chamar o pessoal para prestar o socorro assim, para trazer até a margem do lago, né? Que a gente parou aqui a 10 metros, a gente estava chegando para encostar já. Pois é, e o que aconteceu, Malta? Como a gente já explicou isso ontem, né? Mas vamos reforçar para quem não assistiu a reportagem. Quando as pessoas elas se aglomeraram aqui nesse canto, o barco, claro, né? Ele levemente inclinou por conta do peso, da quantidade de pessoas, e aí a água ela acabou entrando, foi no motor da embarcação, não foi isso mesmo? E aí deu uma leve pane, aí por isso ela parou de funcionar e acabou encalhando. Foi, porque na verdade, quando todo mundo veio para cá, inclinou um pouco o barco e molhou as velas do motor. Então seria fácil de tirar as velas e secar, só que isso demoraria um tempo. Quando ela parou de funcionar, porque já é um dispositivo de segurança, o barco começou, como estava ventando forte, ele veio para a margem e encalhou na margem. E foi bom que encalhou também, que parou o barco ali naquele momento, né, da chuva. E logo os bombeiros vieram, a marinha veio, prestaram atendimento na hora, mas estava todo mundo confortável, na verdade. Tinha algumas pessoas que estavam preocupadas, porque não conhece o lago, né? Não sabe, viu o barulho também de granitos batendo no teto, que realmente faz um barulho maior, copo caindo, porque estava chovendo demais, então isso assustou um pouco os convidados. João, queria aproveitar para mostrar também a parte de baixo do barco. Vamos lá? Malta, olha só. Como eu disse, né? As pessoas estavam aqui. No desespero, elas entraram, deixaram a porta aberta. E aí, o que aconteceu? A água, ela desceu aqui pelas escadas. Eu vou descer aqui para mostrar para vocês. E aqui na parte de baixo do barco, a água ela acabou subindo um pouco e cobrindo os pés de alguns convidados. Então, esse foi um motivo também que acabou causando desespero ali em algumas pessoas, né? A embarcação, a parte de baixo é essa, a gente vê que o barco é todo novo, ele tem uma excelente estrutura, né? Tudo bem organizado. Então, como o João disse, realmente não tinha risco da embarcação afundar, mesmo se ela não tivesse encalhado, né? O barco ele tem aqueles tubulões, os tubulões são novos. Então, para que isso acontecesse, só se o tubulão cortasse todinho, não é, João? Que aqui no lago é praticamente impossível de acontecer porque não tem um iceberg, né? Isso é verdade, porque cada espaço do tubulão existe um compartimento, né? Vamos supor que furasse uma parte do tubulão, ele só encheria de água aquele determinado lugar, o resto não. Então, quer dizer, é improvável afundar, porque o barco também é um barco novo, é um barco que foi projetado, não foi um barco feito aleatoriamente, né? Nós demoramos aí 9 meses para fazer o barco, né? E com toda a segurança que poderia ser feito nesse momento. Aí explica para mim essa questão que eu acabei de falar sobre a questão da água. Ela desceu, né? Porque a porta estava aberta e o barco, claro, né? Aberto como qualquer embarcação. Na hora que a água desceu, ela chegou a invadir essa parte aqui. Foi aí que molhou os pés de algumas pessoas que, no primeiro momento ali, acharam que iriam se afogar. Na verdade, não. Na verdade, ele só começou a molhar essa parte de trás aqui. Porque como ele estava penso, né, a água descia para cá. Então, virou a água descendo de lá para cá e começou a descer daqui para lá. E virou só essa parte que começou a molhar. Mas aí, como na verdade, por segurança, a gente pegou todos os convidados e começou a balancear o barco, o pessoal desce, fica um pouco para cá, um pouco para lá, para a gente balancear o barco, e eles começaram a se apavorar com a situação. Na verdade, a gente fez todo o protocolo que precisava ser feito. Então, isso fez com que a pessoa achasse que quem não conhece navegação acha que não, vai afundar. E, na verdade, não foi. Foi o protocolo, realmente. A gente colocou cada um de um lado para estabilizar o barco, né? Porque o vento estava muito grande. Era justamente isso que precisava para tirar ali o pessoal do cantinho, para equilibrar o barco, né? Colocar cada pessoa em um lugar. A partir do momento que você desliga o som e fala, gente, vamos descer todo mundo, vamos estabilizar a situação, as pessoas já acham um problema, né? Começa a falar, aconteceu alguma coisa. Na verdade não foi porque todo mundo se aglomerou lá e precisava estabilizar o barco, né? E coletes, né? Tem os coletes, coletes salva-vidas. Tem algum aqui, tem aqui para mostrar. Vamos mostrar aqui, Malta, o colete salva-vidas.
que tem disponível, olha ali. Aqui tem alguns coletes aqui, tá vendo, Malta? Então, tinha todo o colete salva-vida aqui disponível para cada um. Não, assim, claro, a gente entende o desespero das pessoas, quem não conhece principalmente de navegação, quem não conhece o Lago Paranoá, ficou realmente assustado. Mas, João, tira uma dúvida aqui. A Marinha já veio, fez a fiscalização, todos os documentos estão em dia, está tudo certo, regularizado? A Marinha já veio, já olhou o barco, olhou se tinha alguma coisa incorreta, eles averiguaram dizendo que não tem, tá tudo certo, mesmo porque todo mundo que saiu do barco só podia sair em colete, não poderia sair sem colete. Então eles averiguaram isso e eles fizeram socorro, então tá tudo certo. Tá? Em relação à documentação, tá tudo em dia, faltam alguns detalhes que são documentações que a gente está tirando outro protocolo, né? outra documentação para o barco, mas está tudo certo, tudo em dia. Agora é só repor alguns coletes, porque alguns influencers foram embora levando colete. Malta, você acredita? Ô, Kátia, muito obrigado. A gente tá comigo aqui ao vivo no estúdio, tá, né? Ô, Kátia, obrigado pela informação. Eu acho o seguinte, o João ter topado vir ao SBT falar ao vivo, mostrar o barco por dentro, dizer que a Marinha foi até aí, fiscalizou e argumentar a favor da segurança do barco, mostra que ele não tem medo de dizer isso em televisão, ou seja, está seguro de que o barco dele é seguro. E é importante a gente fazer isso porque, bom, aqui em Brasília a gente fica sempre muito assustado quando está na iminência de algum acidente no lago, porque já vivemos tragédias. Mas no caso desse domingo, pelo que tudo indica até o momento, foi mais um susto e longe de ter sido uma tragédia que ninguém se machucou, ninguém se feriu. E eu agradeço ao João por ter prestado, ter tido a disponibilidade de nos atender e mostrar o barco ao vivo. Segura aí um pouquinho, Kátia, por gentileza, porque ontem o organizador do evento se pronunciou pela primeira vez sobre esse quase naufrágio. Isaac Dato disse que assumiu os riscos ao fazer um evento em um barco. No final do evento começou uma chuva muito forte, uma chuva de granizo. E naturalmente, todas as pessoas foram para o mesmo lado do barco, para o fundo do barco, para se proteger da chuva, para a parte coberta. Isso fez com que o barco inclinasse e encalhasse. Em momento algum houve o barco afundando, ou em momento algum a chuva, né, na parte que era aberta do barco, fez com que muita água da chuva entrasse dentro do barco. Mas nós estávamos com uma equipe de socorristas, de bombeiro, que foi contratada, muito bem preparada, para orientar, para gerir toda a situação e para garantir como foi o que aconteceu, que todos estivessem bem, que todos estivessem com vida. E não posso dizer que todos estão, né, felizes, porque nós também não estamos, porque a gente trabalhou muito para construir uma experiência que fosse inesquecível em todos os aspectos e que fosse em aspectos positivos, né? Eu fui uma das últimas pessoas a sair do barco, como eu convidei todo mundo para estar ali. Eu não ia permitir que alguém saísse, né, sem estar bem, eu não ia permitir sair dali sem ter certeza que todo mundo estaria bem. A justiça concedeu. Esse susto com o barco de influencers levantou uma questão. Atualmente, as autorizações emitidas para as embarcações que navegam no Lago Paranoá são de uso recreativo e parece que não incluem a possibilidade de exploração comercial e de fazer evento. Por isso a gente vai chamar agora para a conversa o João Carlos Bertolucci, presidente da Associação Náutica, Esportiva e do Turismo de Brasília. Ô João, obrigado por estar aqui com a gente. Explica para a gente essa questão das autorizações, por gentileza. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Felipe. É um prazer estar aqui com você no seu programa, aqui no SBT. Bom, essa questão aí, a Marinha é o seguinte, no momento que ela emite as autorizações, ou seja, o termo de inscrição de embarcação, tem duas vertentes, né? A esporte e recreio, que não permite atividade comercial. É como se fosse uma lancha, você vai navegar, o estaleiro acabou de fabricar uma lancha, precisa de se inscrever, a embarcação na Marinha, ele vai lá e se inscreve com esporte e recreio. E o outro termo de inscrição de embarcação é o transporte de passageiro, que vai dar o direito de explorar comercialmente aquela embarcação. Uma coisa é você ter o termo de inscrição para esporte e recreio, e você fazer dela um transporte, uma empresa, um comércio. Nós não temos aqui ainda, Felipe, em Brasília, a regulamentação da atividade do turismo náutico. Né? Tem a Lei 6868, que cria várias regras na navegação do Lago Paranoá.
O Lago Paranoá não é mais aquele lago de antigamente para criar aquela famosa umidade relativa do ar na cercania, né? Hoje o Lago Paranoá é tudo isso que você vê, né? Um propulsor até da economia e geração de emprego. Então o turismo náutico cresceu muito nos últimos anos, muitas embarcações de comércios vieram, né, para dentro do lago. E é lógico que fica aí um alerta para as autoridades, né, para que a Marinha sozinha não dá conta. A Marinha faz seu papel, Felipe. A Marinha, ela está ali, ela cumpre com o seu papel, ela fiscaliza. A Marinha, ela é realmente um órgão de excelência. Deixa eu perguntar para o senhor uma coisa. Então, o pleito que vocês trazem aqui é para que seja flexibilizada a gama de possibilidades de uso do Lago Paranoá mais adequada à realidade de hoje. Com certeza. Por exemplo, barco de esporte e recreio pode fazer passeios como atividade comercial? Não. Faça a inscrição da sua embarcação para o transporte de passageiro. Mas tem o transporte de passageiro? Tem. Mas quem é que fiscaliza? Quem é que libera a licença? Qual o órgão do GDF que está ali para fazer uma fiscalização para ver se tem a licença, para ver se todas as documentações para exercer essa atividade está em dia? Não existe. Então, quer dizer, o que a gente conclama ao GDF é para que ele venha junto com a Marinha nesse bojo gigantesco chamado Lago Paranoá, para que nós tenhamos mais segurança e conforto e sinalização na navegação para que todo mundo fique tranquilo. Vamos ver se isso aqui já atende o que o senhor está pedindo. A gente acabou, nesse minuto, de receber uma nota da Secretaria de Turismo que diz o seguinte, olha, a Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal, em parceria com outros órgãos, estão elaborando uma proposta de decreto que regulamenta a Lei 6868. É isso que o senhor está pedindo? É isso mesmo, a Lei 6868, Felipe, ela é de 2021, de julho de 2021. Nós estamos quase em julho de 2022, existe uma lei, mas não é regulamentada. Bom, então a gente está aqui na expectativa, que bom que isso aqui chegou nesse momento que a gente está conversando com o senhor, porque sim, o lago foi criado historicamente, é o que se conta aqui em Brasília, para melhorar a umidade do ar naquela época do ano em que a gente sofre demais com a secura, mas fato é que se tornou realmente um ponto turístico, é um cartão postal da nossa cidade e é importante que seja explorado de forma comercialmente com dois objetivos, né? Primeiro, para divulgar a nossa cidade para o resto do Brasil, a gente precisa ser mais bem mostrado para os brasileiros e para gerar emprego e renda aqui. Se isso for feito com segurança para todo mundo, o cenário fica perfeito. Muito obrigado pela presença do senhor e até a próxima, viu? Muito obrigado a você, Felipe. Um abração. Obrigado. Será que a gente pode voltar lá com a Kátia rapidinho para a gente terminar de... Ô, Kátia, a gente estava aqui dizendo que está caminhando aí uma regulamentação da lei que pode permitir a realização de eventos no lago também, para que a situação saia da irregularidade. É isso que o João, dono do barco em que teve esse incidente com os influencers, também defende? Oi, Malta, você pode, por favor, repetir sua pergunta? Claro, o colega dele do setor náutico acabou de dizer aqui pra gente que precisa de uma flexibilização das regras para que os eventos no Lago Paranoá sejam, de um lado, autorizados e de outro, fiscalizados. É isso que ele também quer? Olha, um colega seu do setor náutico disse que precisa ter autorização para realização de eventos e uma regulamentação maior. É isso que você também deseja? É isso que acha que precisa ser feito aqui no Lago Paranoá? Eu também acho. Na verdade, o evento foi parado, na verdade, não foi de cunho comercial, tanto é que ninguém pagou nada para estar no ambiente, nem os blogueiros foram convidados. E foi um workshop até para agradá-los, na verdade, foi feito aqui na beira do lago. O barco só foi sair mais tarde, que eu falei, vamos navegar, para só ter uma experiência de navegação. Então, a documentação para comercial, que é o que está saindo agora, a minha, que da entrada, faltam alguns documentos só para dar entrada, e que está sendo regularizado agora. Para esclarecer, não foi um evento comercial porque você não alugou o barco para uma festa. O barco é seu e você ofereceu um momento ali de lazer para os seus convidados, não é isso? Sim, na verdade, até aproximação com os influencers, na verdade. Essa foi a ideia principal. Junto com a Dato, que foi uma empresa que a gente é nossa parceira, a gente fez esse evento aqui parado, foi um workshop, na verdade, né? E quando foi à noite, a gente decidiu dar uma volta com eles, para eles conhecerem o lago, enfim.
Antes de finalizar, só para encerrar, vamos tirar aqui uma dúvida, né, em relação a um vídeo de uma blogueira que postou dizendo que não tinha coletes para todo mundo, que as pessoas tinham que sair e depois devolver os coletes salva-vidas e que não foi priorizada a saída de grávidas e crianças. Isso aconteceu? Como é que foi a dinâmica ali do resgate? Isso não é uma verdade, porque a Marinha e o bombeiro que estavam fazendo esse transbordo das pessoas, e eles mesmos compararam e viram que todo mundo estava saindo colete, tanto é que a gente peguei vários coletes lá de fora do barco, né? Muitos blogueiros estão postando foto junto com os coletes, que levaram embora alguns, né? Eu tenho nota fiscal de todos os coletes que foi comprado, e a prioridade sempre foi as grávidas e tinha uma criança a bordo. Então, quando começou o desembarcar, elas foram nossas prioridades, saíram todo mundo, e os coletes não voltavam, eles ficavam. Tanto é que ficaram um bolo aqui atrás de colete. E todo mundo estava com colete. Você olhar nas filmagens que tá rodando, todo mundo de colete. E saíram em grupo de 8 pessoas, né? Que é o que cabia ali nos botes salva-vidas. Isso, a cada 8 pessoas a gente fez uma fila indiana para cada 8 pessoas saírem, para ficar mais confortável para todo mundo. E no barco só cabe 8 pessoas. Então a gente foi tirando as pessoas devagar do barco, por isso demorou um pouquinho mais para todo mundo sair. Acho que é isso, né, Malta? Acho que ficou tudo esclarecido. A Marinha também não se pronunciou em relação a irregularidades. Então, a princípio, foi apenas um incidente provocado por uma forte chuva. E, claro, algumas pessoas que não sabiam nadar, mesmo com colete salva-vidas, acabaram se desesperando. Outros blogueiros aproveitaram aquele momento ali para fazer um vídeo. Inclusive, o João me contou que uma dessas blogueiras, né, que fez um vídeo, inclusive, chorando bastante, pedindo ajuda para a Marinha, ela estava super tranquila, pediu um carregador emprestado, o celular estava descarregado. Ela carregou esse celular, aí depois de alguns minutos que o celular tinha carga, ela pegou aparelho e começou a chorar e fazer o vídeo, né? Ou seja, aparentemente ela estava bem, mas fez aquilo para repercutir nas redes sociais. Eu volto com você. Não acredito, não. Eu não posso acreditar num negócio desse. Aí eu não acredito, não. Acredito, né? Porque nesse mundo tem de tudo. Você já pensou? É raro, mas acontece muito. Celular desliga, a pessoa tá... o celular liga, ai, pelo amor de Deus, o negócio aqui tá feio. Obrigado, Kátia. Que vergonha, que vergonha. Gente, ontem nós mostramos aqui o caso de uma criança de pouco mais de 1 ano de idade que caiu numa caixa de gordura destampada lá no Guará. Essa criança chegou a ser socorrida, reanimada pelos bombeiros e foi levada para o hospital com vida, mas infelizmente, ontem à tarde essa criança morreu devido a uma parada cardíaca. Os bombeiros comentaram ontem que a criança ficou cerca de 5 minutos submersa, quando foi encontrada e foi levada em estado crítico, com baixa saturação. Se eu não me engano, era de 71. Baixinho, né? Então ficam aqui os nossos sentimentos aos familiares desse bebê, vítima de uma fatalidade, que vocês tenham força para enfrentar esse momento muito, muito, muito difícil. Depois de uma briga dentro de um motel em Taguatinga, um coronel da Polícia Militar agora vai usar tornozeleira eletrônica. Você já pensou um coronel da PM com tornozeleira? Ele se envolveu num suposto caso de estupro e a vítima, o menino, rapaz de 21 anos, também vai ser monitorado. Vamos entender na reportagem. A Justiça concedeu a liberdade provisória ao coronel da Polícia Militar investigado por um suspeito caso de estupro. Mas ele vai ter de usar a tornozeleira eletrônica assim que tiver alta do hospital. O militar está na UTI de um hospital particular da Asa Norte. Ele teria sofrido um surto psicótico após uma confusão em um motel em Taguatinga. No boletim médico consta que o militar declarou ser usuário de drogas e sofrer de depressão e esquizofrenia. A Justiça também determinou que a Polícia Militar suspenda o porte de arma do coronel. O jovem de 21 anos que estava com o coronel no quarto do motel também foi colocado em liberdade. E assim como o militar, será monitorado por tornozeleira eletrônica por um período de 90 dias. Segundo a polícia, na madrugada do último sábado, os dois foram até o motel usar drogas e se desentenderam. O rapaz de 21 anos pegou a arma do militar, trancou ele no quarto e tentou sair do local com o carro do policial. Como a funcionária do estabelecimento barrou a saída, o jovem efetuou 4 disparos. O rapaz foi preso em flagrante por disparo de arma de fogo, já o coronel foi detido por estupro. E o homem que estava na suíte do lado com uma amante, o carro bateu no carro dele também, aí ele saiu do quarto, falou, ih, que confusão, falou, bati no seu carro, você vai pra delegacia? Ele falou, pelo amor de Deus, não vou não, eu pago o conserto do meu carro, mas minha esposa não pode saber que eu tô aqui. Foi uma confusão.
Em nota, o advogado do jovem disse que a prisão dele é ilegal e que ele deveria responder apenas como vítima. Por isso, a defesa vai entrar com recurso quanto a essa medida. Já a defesa do coronel não atendeu aos nossos contatos. Veio a público um áudio entre o rapaz de 21 anos e o coronel quando eles estavam no carro a caminho do motel. Nessa gravação dá para perceber que o coronel está visivelmente alterado. Vamos ouvir. Pois é, pô. E esse tanto de carro parado aqui, o que é que será? Mano, eu sou bem escroto, eu sou bem pra eu morrer, pra matar alguém. Eu sei, pô. É na hora, entendeu? Não aponta arma pra mim na cabeça não, pô. Tô querendo te ajudar. Entendeu? Eu sei, pô. Entendeu? Você trabalha em qual batalhão? Eu quero matar esse cara. Você é coronel? Esse cara. Você lembra o nome dele? Não, vou lembrar o nome dele na pariu. No céu, no inferno. No inferno, eu não tô procurando dele. O roubo de cargas provocou um prejuízo de 1 bilhão e 200 milhões de reais no ano passado aqui no Brasil, segundo a Confederação Nacional do Transporte. Aí você pensa assim, que bandido está procurando carga de alto valor agregado, por exemplo, smartphones que custam tão caro, carros luxuosos importados, não só. Os produtos que precisam de refrigeração, como remédio e alimentos, se tornaram o principal alvo dos criminosos. Este caminhoneiro viveu momentos dramáticos nas mãos de bandidos. Aí rodaram umas 2 horas mesmo, me amarraram no meio do mato e depois fiquei mais umas 2, 3 horas amarrado. Ele já foi assaltado 5 vezes. Na última, a carga era de arroz e feijão. Entre janeiro e outubro do ano passado, foram 11 mil roubos nas estradas do país. Mais de 80% envolveram caminhões refrigerados que transportam alimentos e remédios, segundo uma pesquisa da Confederação Nacional do Transporte. Para diminuir os prejuízos, esta transportadora investiu em tecnologia. Uma das novidades na segurança das estradas é o chamado caminhão-cofre. O Vitor, que tem mais de 20 anos de profissão, vai mostrar para a gente como é que é esse caminhão. Ele está abrindo aqui a porta. Lá dentro a gente vê uma nova barreira, uma nova porta blindada de ferro. A porta do cofre só abre com o código, com a senha e no destino final. Nem o motorista tem a senha. O caminhão é vigiado por satélite. O percurso é monitorado. Até a temperatura no interior da carroceria refrigerada é controlada. Qualquer alteração dispara um alarme. Sem falar na escolta armada. Um investimento de 25 milhões de reais no ano passado. Esse custo, com certeza, vai para o preço do frete e acaba no bolso do consumidor. Pessoas vendendo produtos, às vezes, com preço muito abaixo do que é o valor médio de mercado, e isso normalmente tem uma relação estreita com produtos subtraídos aí do roubo de cargas nas nossas rodovias. E se você compra algo que está muito abaixo do preço e desconfia que isso foi furtado e mesmo assim compra, você participa e incentiva esse comércio ilegal e os crimes que acontecem. Um dia é o seu pai, o seu irmão, o seu amigo, um primo que está dirigindo um caminhão desse, é alvo de criminoso e acaba perdendo a vida. A responsabilidade é de todos nós. Deixa eu mudar aqui o clima do jornal agora, porque a Semana Santa está chegando, né? E depois de 2 anos sem o mega evento do Morro da Capelinha, eles voltam a realizar a tradicional Via Sacra. Vitória Mello, quais são as novidades da celebração em Planaltina nesse ano? Oi, Felipe, boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, depois de 2 anos vai ter Via Sacra no Morro da Capelinha. E vai ser a primeira vez que o arcebispo de Brasília, Dom Paulo César Costa, vai participar da Via Sacra lá em Planaltina. Ele vai fazer a celebração da Cruz na Sexta-feira da Paixão. Inclusive, vai ser a primeira vez que essa celebração ocorre fora da Catedral Metropolitana de Brasília. O investimento da Secretaria de Cultura é de R$800 mil nesse mega evento, que, para ter ideia, do tamanho da estrutura, vão ser mais de 1.400 participantes entre elenco principal, figurantes e voluntários. Um evento enorme que promete reunir cerca de 100 mil pessoas lá no Morro da Capelinha nesta sexta-feira. Mas quem não puder participar ali no local
Vai ter transmissão também ao vivo pelo YouTube do grupo Via Sacra. O momento mais esperado, Felipe, é o da ressurreição de Cristo. Toda a encenação é muito bonita. Eu não sei se você já teve a oportunidade de participar e conferir um momento emocionante, mas é com certeza o momento mais esperado é o da ressurreição de Cristo. E outro detalhe importante é que esse ano, esse evento lá no Morro da Capelinha completa 49 anos, Felipe. Muito obrigado, Vicky, pelas informações. Eu estava comentando hoje cedo aqui na redação que faz tempo que eu não vou, porque 2016, 17, 18, 19, 20, 5 anos eu fui para Salvador no Carnaval, aí tinha que estar aqui no estúdio na Páscoa, e nos últimos 2 anos não teve. Eu lembro que lá no comecinho, quando eu comecei como repórter, eu fui, e é belíssima mesmo a celebração. Tomara que esse ano vocês consigam viver a Páscoa como sempre viveram, com emoção e muita fé. Ô Vicky, na mesma coletiva em que o governo anunciou a volta da Via Sacra no Morro da Capelinha, também foram divulgadas as informações sobre a festa de aniversário de 62 anos da nossa cidade. E aí, vai ter festa ou não? Vai ter festa sim, Felipe. Sorria Brasília é o nome escolhido pela Secretaria de Cultura para celebrar os 62 anos da nossa capital. O aniversário de Brasília, como a gente sabe, é no dia 21 de abril, mas a programação vai ser um pouquinho maior. Começa no dia 19 de abril e vai até o dia 24. Vão ter eventos em várias regiões do DF. A programação está recheada aí com shows, mostra de cinema, exposições, feiras, apresentação da Orquestra Sinfônica de Brasília, e tudo de graça, Felipe. Lembrando que para entrar nos shows vão estar pedindo a carteirinha de vacinação, comprovante de vacinação da Covid-19, como determina o decreto local aqui do GDF. Investimento do governo é de R$700 mil. Promete ser uma festa bonita para marcar esse retorno do aniversário de Brasília de forma presencial, toda essa festa, Felipe. Aí deixa eu dar mais um spoiler aqui, porque festa bonita também a gente vai ter dia 23, não é sábado especial, em que gravamos no Teatro do Brasília Shopping com a presença dos nossos fãs para homenagear os heróis de Brasília. Eu te agradeço, Vicky, porque você contou uma das histórias belíssimas que a gente assistiu e eu te vi na plateia também. Não tá legal o nosso evento? Sensacional. Olha, eu confesso que foi difícil até segurar as lágrimas, porque foi cada história linda. Vocês vão ver, dia 23. Dia 23 não é sábado. Obrigado, Vicky, pelas informações. Pessoal, por falar em Páscoa chegando, um confeiteiro do Riacho Fundo tem feito muito sucesso no TikTok. Vamos ver. A produção para hoje pode parecer muito, mas acreditem, dependendo da demanda, o Lucas e sua equipe chegam a preparar em um único dia mais de 1.500 doces. E não é só enrolar na mão, tem muitos detalhes que fazem a diferença no negócio. A fabricação dos doces é uma arte. Mas antes de ter o próprio negócio, tudo isso aqui era apenas um sonho. O Lucas trabalhava como designer gráfico, mas já queria ser seu próprio patrão. A oportunidade veio meio à força quando ele foi demitido. Abriu a primeira empresa, mas o faturamento ainda não era suficiente. Ali, ele podia ter desistido, mas decidiu continuar. Agora é a minha hora, vou pegar a expertise que eu tenho aqui e eu vou aplicar no negócio para mim. E foi aí que a gente montou uma gráfica, na época era Smart Mais. A gente começou a fazer cartão de visita, panfleto, eu fazia as artes. Mas não era o suficiente, o negócio não estava fluindo como a gente esperava que ia fluir, a gente não estava conseguindo clientes como a gente esperava que ia conseguir. E foi aí que aconteceu uma outra situação que foi o precursor para a gente começar a trabalhar com os doces. A confeitaria não fazia parte do dia a dia dele, mas foi justamente onde viu a oportunidade de conseguir uma grana extra com a esposa para realizarem outro sonho, o de cursar medicina na Argentina. E lá foram eles, fazer os doces em casa mesmo e depois vender pelos bares e restaurantes da cidade. Como é que é o brigadeiro mais o quê? Mais gostosinho do Brasil. Aí sim, hein? E fui aí, vendendo os doces, que eu realmente tive um contato com a veia empreendedora. E aí, depois que o negócio foi fluindo, dando certo, eu falei, amor, acho que eu não vou fazer medicina, não. Vou fazer gastronomia, vou estudar confeitaria e nós vamos tocar esse negócio. E foi assim que aconteceu. Se descobriram nos doces e também nas redes sociais. A história do Lucas conquistou outras pessoas e hoje ele já tem mais de 130 mil seguidores e dá dicas de como fazer uma grana extra. Hoje eu vou te ensinar como eu fiz mais de R$5 mil trabalhando em casa na Páscoa. Bora? E olha, assim como o Lucas, muitas outras pessoas têm corrido atrás do sonho do próprio negócio.
Só entre janeiro e meados de março, mais de 11 mil microempresas individuais foram abertas aqui no Distrito Federal. O número já representa 20% dos novos MEIs cadastrados no ano passado, que chegaram a 54 mil. O impacto da pandemia na economia tem grande relação com o número de empresas abertas no último ano, principalmente devido à redução dos níveis de emprego. E com isso as pessoas buscam no empreendedorismo uma alternativa de manutenção da sua renda. Claro que esse processo de empreender nem sempre é fácil, para falar a verdade, quase nunca. Mas quando se tem determinação e força de vontade, o Lucas é a prova viva de que é possível. Voltamos, 12h39. Que tal você viajar o Brasil de ponta a ponta com um carro todo adaptado como se fosse uma casa de 4 rodas? É o que uma família está fazendo dentro de uma Kombi. E essa aventura fez uma escala aqui em Brasília. O din-din de morango é uma das novas paixões da pequena neozelandesa Laura. Ela tem 4 aninhos e há quase roda o Brasil com os pais, Rosana e Carlos. Saímos de Minas, numa cidade chamada Congonhas. É do circuito histórico, tem as obras do Aleijadinho, é perto de Ouro Preto, que é conhecida. E a gente saiu de lá fazendo um circuito entre amigos e parentes, adaptando Kombi, estrada. E depois começamos a subir sentido Vitória, que é onde a gente pegou o litoral. E de Vitória até Belém, a gente passou por praticamente todas as praias dessa imensidão que é o Brasil. Mas se engana quem pensa que a viagem é pelos meios tradicionais. De ônibus, carro, avião, eles fazem tudo nesta Kombi. Quando decidiram partir para a expedição, compraram o veículo, fizeram as adaptações necessárias e transformaram a Kombi em uma casa de 4 rodas. Aqui a gente tem a parte do fogão, que é um fogareiro, 2 bocas, né, que a gente acessa por aqui, né, para noites frias ou dias chuvosos, mas a gente também tem acesso por essa gaveta, onde a gente consegue cozinhar pelo lado de fora. É super fácil, prático. Aqui a gente tem um gaveta que guarda pratos, talheres, bits and pieces, né, algumas coisas para atender a nossa dinâmica aí do dia a dia. O frigobar básico também tem nossas alimentações. E a pergunta maior que o pessoal faz é como, né, numa Kombi tem um banheiro. Aqui a gente tem um porta-pote, tem um viajante que eu tenho aqui. A gente remove essa almofada e aqui ele está, um vaso completo, né? Ainda tem guarda-roupa e teto solar para abastecer a Kombi de energia. Assim, eles vivem em cada estado uma nova experiência. E para custear tudo, usam a reserva que tinham guardado na Nova Zelândia. Conhecemos muita gente, muita história bacana e fomos fazendo literalmente amigos ao longo do caminho. Cada estado que a gente chegava, a gente ficava pensando, será o que tem de bonito aqui? Porque a gente já tinha visto tanta coisa bonita. E daí a gente descobria, ou às vezes uma beleza natural, ou às vezes a gente parava numa rua que as pessoas eram simplesmente fantásticas. Também teve perrengue. A Kombi chegou a quebrar e ficou sem gasolina pelo caminho. Mas para o trio, problemas que foram superados rapidinho. A ideia da viagem surgiu depois de o casal ter passado 11 anos na Nova Zelândia. Em janeiro de 2020, Rosana e Laurinha foram a São Paulo para um casamento e voltariam ao país da Oceania depois de 6 meses. Seria o tempo de a garotinha aprender português, mas surgiu a pandemia. Carlos, então, veio também ao Brasil. Foi quando o marido e mulher pensaram, por que não conhecer o país a fundo? Deu certo. Agora, em abril, a família completa 1 ano na estrada. Brasília é uma das últimas paradas. Eu cheguei aqui já querendo ver a arquitetura, né, como é que funcionava. A gente chegou aquelas estradas, assim, a rua bem larga, muito arborizada. Quando a gente já chegou aqui, a gente já viu aquele monte de parque, as pessoas andando, curtindo mesmo esse ambiente, né? Então já foi uma experiência positiva, né? Na capital federal, eles visitaram os museus de arte e nacional. O Pontão do Lago Sul, a Catedral, a Ermida Dom Bosco e o Zoológico. Laurinha amou cada detalhe. Muitos animais, girafa, uma tartaruguinha bem pequenininha, bem fofinha. Elefante tinha lá,
E tinha um elefante colorido, que ele era de estátua, e eu fui lá e tirei uma foto. E será que é legal dormir na Kombi, pequena Laura? Muito. Você fica com medo, filha? Não! Ah, que bom. Porque não existe moto, não existe fantasma, não existe zumbi, nem vampiro. A Laura está experienciando isso tudo, né? De viver no parque, de viver na praia, no rio, ter contato com várias pessoas, várias culturas, várias comidas. Isso pra gente é muito bom, muito forte, né? A menina também estuda. Ela já escreve o nome dela, ela sabe todo o alfabeto, ela adora matemática, ela pede a gente para fazer conta aqui, né? E adora desenhar. Tem caderno de desenho cheio aqui para todo lado. Então a gente faz questão de manter esse hábito com ela, para ela se desenvolver cada vez mais, né? E quando ela parar e estiver aqui para uma escola, ela está preparada. Agora, mãe, pai e filha vão voltar para Congonhas, em Minas Gerais. Devem chegar no dia 30 de abril e comemorar o aniversário de Laurinha com toda a família. Tudo o que eles vivenciam fica registrado no Instagram do trio. O perfil é @3nacaixa. Ao final da aventura, eles querem fazer um documentário contando a experiência. E eu acho que o que fica de lição maior é que a beleza está em todo lugar, né? Em cada cidade que a gente chegou, a gente conseguiu achar uma atração, achar uma coisa que valia a pena a visita, né? Então acho que as pessoas se esquecem às vezes, valorizam muito o que está fora, valorizam muito o que está longe, e às vezes na sua própria cidade tem tanta coisa para você fazer, né? E que vale a pena visitar, é só tirar o seu óculos, né? Mudar o seu óculos, colocar a lente para ver o que é bonito. É isso aí. De volta aos destaques do noticiário policial, foi preso o Belchior. Não, calma, gente, eu não estou falando do cantor de MPB, morreu inclusive, mas de um assaltante com esse mesmo nome que foi preso por assaltar pessoas lá em Vicente Pires. Aí, por causa da coincidência, né, entre o nome do bandido e o nome do cantor, a Polícia Civil chamou essa operação de Coração Selvagem, que foi um dos sucessos do Belchior. Vitória Mello, quais são as informações que a gente tem? É com você. Felipe, foram as imagens do circuito de segurança que ajudaram a polícia a identificar o Belchior. Bom, câmeras flagraram o momento em que ele aparece em um carro, descendo de um carro lá em Vicente Pires, entrando em uma loja. Em seguida, ele vai para um outro estabelecimento ao lado. Esse criminoso teria entrado armado nesses comércios, ameaçado funcionários, pegado celulares e dinheiro do caixa. As vítimas registraram ocorrência na 38ª DP, lá de Vicente Pires, e analisando essas imagens, a polícia conseguiu identificar esse criminoso, que é David Oliveira Belchior, de 25 anos. Ele já havia sido preso pelo mesmo crime e, inclusive, estava cumprindo pena em regime semiaberto. Uma informação que chamou a nossa atenção é que, durante o dia, ele prestava serviços lá na administração de Vicente Pires. Então, ele saía do CPP por volta de 6h30 da manhã e retornava às 18h30. E aí, a polícia, identificando esse homem, ficou de campana lá na porta do CPP. E detalhe, quando ele chegou no local, ele estava dirigindo o carro utilizado no crime, estava embriagado e tinha uma pedra de crack no bolso, Felipe. Para a polícia, ele contou que já havia vendido os objetos das vítimas, né? Confessou o crime, disse que havia vendido esses objetos para pagar uma dívida de drogas no valor de R$5 mil. O delegado Ataliba Neto, responsável por essa investigação, mandou um vídeo para a gente contando detalhes do que esse homem alegou na delegacia, Felipe. Vamos ouvir. Indagado no primeiro momento, ele tentou negar a prática criminosa, mas confrontado com as provas obtidas, ele resolveu confessar. Disse que ele possuía uma dívida de R$5 mil com traficantes, que eles tinham lhe dado um ultimato para ele pagar essa dívida, caso contrário, iriam acabar com a sua vida. O autor disse que não conhecia o comparsa com que ele praticou o crime, que os traficantes para quem ele devia dinheiro tinham mandado um homem que ele desconhecia e junto com ele. Que ele pegou os bens roubados, vendeu na Ceilândia e conseguiu abater com a prática criminosa R$1.000 da sua dívida, tendo auferido aí, junto com os traficantes, uma pedra de crack.
Diante dessas circunstâncias, né, o autor ele foi preso aí pela prática de 2 roubos a estabelecimentos comerciais, como também foi autuado pelo crime de embriaguez no volante. Ele foi encaminhado ao IML, o IML atestou a embriaguez dele quando ele retornava ao presídio, ele estava dirigindo embriagado. Ele foi preso por esse crime também, como também pelo crime de posse de drogas para consumo pessoal. Somadas, as penas de todos esses delitos podem alcançar os 35 anos de prisão. O mês de março registrou a menor produção de automóveis no Brasil em 19 anos. Por outro lado, pela primeira vez, as vendas de motos superaram as de carros. Naelton comprou uma nova moto para ir e voltar do trabalho, só que... Vou esperar, exatamente. A fila de espera está grande. É de 60 a 90 dias. O consumidor tem que ter paciência mesmo na hora de comprar uma moto. Na maioria das concessionárias, há filas de espera. Isto porque em março, pela primeira vez no país, se vendeu mais motos do que carros. Foram vendidas mais de 100 mil unidades. De acordo com a FenaBrave, Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, foram comercializadas quase 2.000 motos a mais do que carros. Volume 76% maior em relação a março do ano passado. Hoje o custo do combustível está pesando muito no bolso do consumidor. Isso está trazendo o usuário de automóveis para a motocicleta. Tem a ver com a primeira pergunta dos clientes. Quanto faz por litro, qual o consumo dela, quanto custa para encher o tanque. A indústria de motos se recupera na pandemia com mais velocidade e enxerga os concorrentes pelo retrovisor. Março registrou a menor produção de automóveis no país para este mês em 19 anos, segundo a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores. O motivo é a falta de peças. Há outras razões para o aumento do interesse do brasileiro por motos, como o crescimento do serviço de entregas. As motos tipo scooter também ajudaram a dar essa acelerada nas vendas. Especialmente pela praticidade delas. Elas são super econômicas e elas são muito convenientes no uso urbano. Paulo César teve sorte. Ele e o pai vão retirar a nova moto em uma semana. Hoje, a melhor coisa de transporte é mesmo é moto. Melhor, né? Mais rápido. Só tem que tomar cuidado, tá? É perigoso. Hoje tem Champions League e Libertadores aqui na tela do SBT e o Luiz Alano tem um convite para você. Vamos ver. A terça-feira no SBT já virou sinônimo de muito futebol. E hoje é dia de Liga dos Campeões e Libertadores da América. 3h45 da tarde, o Real Madrid vai enfrentar o Chelsea. Os merengues venceram os ingleses no jogo de ida e vão jogar em casa com a vantagem de 2 gols para avançar à semifinal. Será que tem mais show de Benzema? E mais tarde, 9h15 da noite, tem Libertadores. O Flamengo, que vem sofrendo muita pressão da torcida, vai encarar o Tajeres no Maracanã em busca da segunda vitória na competição. No mesmo horário, parte do Brasil acompanha o atual bicampeão Palmeiras, que estreou goleando e agora encara o Independente Petroleiro. Anotou? 3h45 da tarde tem Liga dos Campeões e 9h15 da noite é hora de Libertadores. Tudo ao vivo aqui no SBT. O presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar que não existe corrupção no governo e que a Polícia Federal não tem o que investigar. Em entrevista nesta segunda-feira, o presidente defendeu o governo no caso de suspeita de superfaturamento na compra de mais de 3.800 ônibus escolares. As acusações que existem, ele vai fazer uma licitação superfaturada de 900 milhões de reais. Vai fazer? Nós temos mecanismos de controle, por isso que não tem. Nós aplicamos na prevenção. Pode acontecer um dia? Pode, a gente vai investigar, mas estamos com 3 anos e 3 meses sem problema de corrupção. Bolsonaro também negou os casos de corrupção dentro do governo em outra entrevista ao Grupo Liberal do Pará. Aqui não tem visita da PF, não tem o que investigar aqui. Não fazemos nada de errado. E disse também que o candidato à vice-presidência está praticamente fechado. 90% do Braga Neto está fechado aqui. O general Braga Neto deixou o cargo de ministro da Defesa em 31 de março. Ele cumpriu a lei eleitoral que exige a saída de ministros que vão disputar eleições. O atual vice-presidente, Hamilton Mourão, deve disputar uma vaga ao Senado pelo Rio Grande do Sul.
E as Forças Armadas passaram esta segunda-feira tentando explicar a autorização para a compra de 35 mil unidades de um medicamento com o mesmo princípio ativo do Viagra, aquele usado por homens com dificuldade de ereção. A Marinha argumentou que o remédio é indicado no tratamento de pacientes com hipertensão arterial pulmonar. Ontem o governador Ibanez Rocha esteve aqui no nosso estúdio e disse que, por enquanto, ele está com a Simone Tebet como pré-candidata à presidência da República. A senadora é do mesmo partido que o governador, o MDB. Só que o nome da Simone, nessa disputa pelo Palácio do Planalto, é incerto ainda dentro do partido do MDB. Larissa Arantes fala com a gente agora direto do Congresso Nacional. Larissa, boa tarde para você. Então é muita confusão por enquanto e pouca definição, não é? Exatamente, Malta. Boa tarde para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Bom, inicialmente o MDB já havia lançado a pré-candidatura da senadora Simone Tebet à presidência da República, mas o MDB decidiu, juntamente com os partidos União Brasil e também com o PSDB, e o Cidadania depois também passou a fazer parte desse grupo, a chegar ali num nome de consenso dentre aqueles que já haviam sido colocados por esses partidos. Então, além de Tebet, também o ex-governador de São Paulo, João Dória, pelo PSDB, e provavelmente o Luciano Bivar, presidente do União, também como pré-candidato. Mas o que acontece? Uma ala do MDB, principalmente de parlamentares do Nordeste, é mais alinhada ao ex-presidente Lula, do PT. O nome, o pré-candidato do PT à presidência da República. Isso já é um alinhamento histórico. E o que aconteceu ontem? Eles organizaram um jantar com o ex-presidente aqui em Brasília, na casa do ex-senador Eunício Oliveira, que é um dos caciques do MDB. E aí ficou o questionamento, O que vai acontecer com o partido, sendo que o presidente nacional da legenda, o deputado Baleia Rossi, reafirmou que continua ali a defesa no partido por uma candidatura própria. Bom, e tendo o nome de Tebet colocado, mas esse jantar também acontecendo ontem, demonstrando esse alinhamento a um possível rival nas eleições. Bom, nesse jantar, o próprio Eunício evitou falar que seria um racha ou mesmo um movimento de ofensiva para acabar com a candidatura de Simone Tebet. Disse que, na verdade, ali era uma conversa para justamente discutir o Brasil e também candidatos viáveis que possam, então, derrotar o atual presidente Jair Bolsonaro. Isso na avaliação dele. E claro, a gente segue acompanhando para saber o que vai acontecer. Esses partidos, como eu disse, MDB, PSDB e União Brasil, vão anunciar um candidato no dia 18 de maio, mas agora a gente observa como que esse movimento de alinhamento, então, ao ex-presidente Lula pode afetar esse anúncio que deve acontecer no mês que vem, Malta. Obrigado, Larissa. Eu continuo falando aqui sobre a disputa presidencial. O ex-presidente Lula, que também é pré-candidato, está hoje em Brasília para visitar o acampamento indígena no Eixo Monumental, que está lá desde a semana passada, É o Maicon Leão que acompanha isso para a gente ao vivo. Maicon, é com você. Exatamente, Malta. Boa tarde novamente para você, para quem está chegando agora no SBT Brasília. Esse acampamento está aqui e vai continuar, na verdade, até o dia 14. O ex-presidente Lula chegou agora há pouco, por volta de meio-dia. A previsão, Malta, era que ele chegasse aqui por volta das 10h30 da manhã para essa agenda, mas antes acabou atrasando a agenda anterior que estava acontecendo no hotel, justamente com representantes dos povos indígenas. Ele é esperado para discursar, estão acampados aqui cerca de 6 mil índios. Ele se reuniu antes, como eu disse, no hotel com lideranças e chegou agora há pouco. Essa é uma agenda importante justamente por conta dessa vinda dele até Brasília. Nesses 3 dias ele permanece aqui no Distrito Federal até amanhã, mas essa é a única agenda aberta em que ele discursa para a população. Ele teve a agenda ontem, como a gente acabou de ver, e continua no Distrito Federal até amanhã. As agendas que agora para tarde é justamente para agendas fechadas, Malta. Muito obrigado, Maicon. A gente está com muito barulho lá, mas nós ouvimos, 6 mil indígenas acampados e o ex-presidente Lula chegou agora há pouco, um pouco atrasado, porque a previsão era 10h30 da manhã. Pessoal, eu vou ter que fazer mais um rápido intervalo, mas é bem rapidinho. Na volta do break, o nosso jornal continua.
Nós estamos de volta pedindo aquele minutinho para você de casa para atualizar você brasiliense sobre a guerra do outro lado do planeta. A Rússia descartou a possibilidade de um cessar-fogo na Ucrânia até que as negociações entre os dois países sejam concluídas. Enquanto isso, vão continuar bombardeando. Os novos ataques estão concentrados no leste do país, principalmente em Mariupol, onde o exército já fala em batalha final. Os russos já dominam metade da cidade portuária no sul da região de Donetsk. O prefeito de Mariupol diz que só ali 10 mil civis morreram desde o começo da invasão. Já o exército ucraniano afirma que esta segunda-feira marca a batalha final pela cidade porque a munição está no fim. Outro alvo russo, Kharkiv, sofreu com mais de 60 bombardeios nas últimas 24 horas. Segundo as autoridades locais, um desses ataques matou uma criança. Ao todo, no país, o número oficial de crianças mortas chega perto de 200. Mas organizações não governamentais afirmam que devem haver muito mais vítimas. À medida que o exército russo se afasta de algumas regiões, mais valas comuns são encontradas. Só no entorno da capital Kiev, o governo ucraniano conta 1.200 corpos não identificados. Em Moscou, Vladimir Putin recebeu o chanceler da Áustria no primeiro encontro com um representante da União Europeia desde o começo da guerra. O líder austríaco classificou a reunião como não amigável. Daqui dos Estados Unidos, Joe Biden participou de uma reunião virtual com Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia. O presidente americano cobra uma postura mais firme do governo indiano, que desde o começo do conflito adota um discurso neutro. Já na ONU, muitos países que se abstiveram da última votação que excluiu a Rússia do Conselho de Direitos Humanos acreditam que a campanha de isolamento foi longe demais. É o caso dos integrantes do BRICS. A Índia, terceiro maior comprador de petróleo do mundo, aumentou a compra do produto da Rússia no último mês. No caso do Brasil, a preocupação é pelo fornecimento de fertilizantes, cujo estoque atual seria suficiente para abastecer o mercado brasileiro somente até outubro. Sancionada economicamente pelos americanos e europeus, a Rússia tem dificuldades em cobrar pelos produtos exportados e agora tenta criar um sistema de pagamentos próprio entre os integrantes do BRICS. De volta ao DF, um casal foi vítima de latrocínio em Ceilândia. Esse caso foi ontem, tudo aconteceu em poucos minutos. A ação foi bem rápida. Eles invadiram a casa desse casal, um homem de 54, uma mulher de 50 anos de idade, e em minutos mataram os dois dentro da cozinha, depois saíram levando o carro da família e deixaram até o portão aberto. A repórter Kátia Gomes, por enquanto você está... Vamos ver, a Kátia primeiro tem as informações pra gente, já já a gente volta a ver as imagens que registraram o crime. Kátia, é com você. Oi, Malta. Olha, esse crime, como você disse, foi ontem. 4 homens estavam envolvidos. A polícia já identificou 2, um de 21 anos e o outro de 20. O de 21 anos foi preso. Ele era o motorista do carro, né? As imagens mostram ali o momento em que os 4 homens chegam em um veículo de cor vermelha. Um fica, né, como motorista, os outros 3 descem. Rapidamente, eles entram na casa, cometem o crime, 2 entram no carro vermelho e um outro, o quarto, ele foge com o veículo da vítima, né? Na delegacia, primeiro momento, o motorista negou o crime, mas depois ele contou que pela manhã ele pegou um carro de uma amiga emprestado e aí foi comprar bebidas e cigarros. Lá ele encontrou um conhecido dele que estava acompanhado com outros 2 rapazes. Esses 2 rapazes colocaram R$50 de gasolina e pediram que ele seguisse para o endereço do casal em Ceilândia. Lá, nesse endereço, eles acabaram cometendo esse crime. O motorista afirmou para a polícia que, a princípio, esse crime foi cometido de forma aleatória, que eles não teriam tido a intenção de matar realmente justamente esse casal, né? A polícia, claro, vai continuar investigando para saber se houve ou não, né, uma intenção de cometer um crime ou se foi realmente um latrocínio, né, um roubo seguido de morte.
Logo depois do crime, o motorista afirma que deixou uma pessoa no recanto perto da fazendinha, no recanto, e o outro no metrô de Samambaia. Lá eles pegaram um extintor de incêndio, colocaram ali, né, passaram no carro para apagar as impressões digitais. Depois disso, o motorista foi até um lava-jato, deixou o automóvel lá para lavar. A polícia descobriu que o carro estava lá, fez uma campana e acabou prendendo esse motorista, né? Agora a polícia procura o outro de 20 anos que está foragido e também os outros 2 que ainda não foram identificados, Malta. Vamos ouvir então uma entrevista que nós fizemos hoje cedo da vizinha que ouviu o momento dos disparos. Ué, eu pensei que era alguma coisa, um pau quebrando, uma cabinha, porque nós só vimos 2 pipoquinhos e eu pensei que era alguma cabinha, mas não importou, né? Nós continuamos terminando o almoço lá. De repente, o menino chama aqui, que tinha o telefone do vizinho, aí nós falamos que não tinha. Aí passou um tempinho, o policial já estava chamando aqui de novo, perguntando o que aconteceu. Ele não sabia de nada, nós estávamos dentro, mas depois que viu só o fumaceiro saindo aí de dentro. Gente, será que foi um latrocínio cometido aleatoriamente contra um casal que era querido ali na comunidade? Complicado, né? Porque não é de se supor que o bandido procuraria uma casa com bens mais valiosos, porque para cometer um crime tão brutal, tão raro aqui no Distrito Federal, eu estava mais cedo conversando em rede nacional com o Marcão do Povo, se você está com a gente desde então deve ter percebido. Em outras capitais brasileiras, o latrocínio é mais frequente. Aqui no Distrito Federal, esse crime contra a vida, que é um dos mais graves, que é a pessoa que não se contenta em roubar, mas tira a vida da vítima, aqui no Distrito Federal, algumas vezes a gente registra. Por que é tão raro? Bom, a Polícia Militar tem sido eficiente em fazer patrulhamento, a Polícia Civil aqui do Distrito Federal é, de fato, isso não é clichê, mas é a melhor do Brasil. Em pouco tempo os crimes são solucionados na maior parte das vezes. Isso inibe a ação do criminoso, que sabe que se cometer aqui ele vai ser identificado, e eu espero que esses em breve sejam. Só que como escolheram então esse casal? Que eram salgadeiros, trabalhavam dentro de casa, em poucos minutos tiram a vida dos 2. A suspeita inicial é de latrocínio, mas o caso ainda está cercado de mistério. Num outro trecho da entrevista desse vizinho, que não quis se identificar, ele fala justamente o que eu acabei de mencionar, que o casal era muito querido, que eles trabalhavam em casa mesmo, fazendo salgados. Ô, DTV, coloca esse trecho pra gente. A gente ficou muito contrariado, né? Nem dormimos de noite, porque, né, vizinha aí de muitos anos, que não mexe com ninguém, gente boa. E a gente fica sentido, né, por causa disso, que acontece em cima da gente, a gente não vê. Não, é tenebroso. Como é que esses vizinhos aí dormem em paz a partir de agora? Até que seja esclarecido, é muito difícil ficar em paz. Ô, Kátia Gomes, a polícia está ainda em diligência, né, para pegar os outros 3 envolvidos. Exatamente, Malta. A polícia ainda está em diligência, já identificou um de 20 anos e agora está procurando a identificação dos outros 2 envolvidos nesse suposto latrocínio, né? E vai investigar para saber se realmente o casal foi escolhido de forma aleatória ou se não, se eles foram assassinados. Obrigado, Kátia, pelas informações. O SBT News, o canal de notícias do SBT na internet, consolidou-se como o maior da América Latina no YouTube. Em fevereiro, o SBT News atingiu a marca de 116 milhões de visualizações, alcançando o primeiro lugar na categoria Notícias e Política. Quase 4 milhões de inscritos no YouTube que buscam por conteúdo jornalístico confiável e de qualidade. E 116 milhões de visualizações em fevereiro no canal do SBT News. Isso coloca a plataforma de jornalismo digital da emissora no primeiro lugar em visualizações na América Latina na categoria de notícias. Os números são da plataforma de monitoramento Tubular Labs. É a certeza de que TV, né, e internet se complementam, não são excludentes. A gente havia percebido esse movimento há muito tempo atrás e foi isso que nos remeteu a levar o nosso conteúdo para uma plataforma de acesso gratuita de alta qualidade que tem sido o YouTube. Então, o nosso intuito é reforçar essa presença e o público, de fato, reconhecer o SBT como uma empresa que privilegia a informação. Uma frase que define o SBT News, que é a sua fonte segura de informação. Nesse universo que a gente está brigando tanto com desinformação, essa é uma certeza e uma busca diária
de trazer a informação mais apurada, mais checada e mais relevante para o nosso espectador. O SBT News apresenta toda a produção jornalística do SBT e uma grade fixa de programas exclusivos no ambiente digital, além de disponibilizar reportagens produzidas para os jornais da TV aberta. Tudo isso feito com jornalismo profissional e independente. Diariamente, às 9h30, o internauta começa o dia atualizado com o Agenda do Poder, direto de Brasília. A gente tem uma expectativa de crescimento cada dia, cada vez maior, mas sempre buscando a melhor informação jornalística. Também em Brasília, diariamente, a jornalista Roseanne Kennedy traz os bastidores e análises dos 3 poderes no Poder Expresso. Já no Mapa Mundi, os correspondentes Patrícia Vasconcelos e Sérgio Ucci analisam direto de Nova York e Londres os principais fatos do mundo numa revista semanal apresentada por Luiz Weber. A gente inicia agora o nosso Mapa Mundi especial. Este ano, o SBT News abriu espaço para atrações com conteúdo mais leve e diverso. O De Malas Prontas é um programa sobre destinos turísticos no Brasil e no mundo. A gente vai já para o que te interessa, para os lugares mais legais, para as melhores dicas. O Tech News traz notícias da tecnologia com o influenciador Armindo Ferreira. As novidades do cinema internacional e a vida das celebridades estão no Hollywood News, direto de Los Angeles, sob o comando de Cleide Clock. Para não perder nenhum conteúdo, é só se inscrever no canal do SBT News no YouTube e ativar as notificações. Estamos muito orgulhosos e convidamos você mais uma vez a acessar sbtnews.com.br para você ficar por dentro do noticiário todos os dias, 24 horas por dia e, claro, acessar o nosso canal no YouTube, que é SBT News. É o compilado de toda a produção jornalística da emissora num só lugar para o seu benefício. O QR Code está aqui na tela sempre que a gente fala de SBT News, tá bom? Antes de ir embora, vocês vão me ver falar disso todo dia, até o dia 23, que é para chamar a sua audiência, a sua companhia, para o nosso especial Heróis de Brasília, no aniversário da nossa cidade. Essa é uma telespectadora que eu encontrei lá na plateia. Primeiro deixa eu falar o que é o evento. São pessoas que estão trabalhando anonimamente pelo futuro da nossa cidade e que nós homenageamos no Teatro do Brasília Shopping, a quem de novo eu agradeço por ter nos recebido. E agora, se puder colocar aí a foto na tela da Larissa, porque a gente chamou os nossos fãs e eles foram. Essa é uma delas, foram tantos. A Nazaré, o Alex, a Cris, todo mundo estava lá. Muito obrigado pela companhia de vocês. Obrigado, Brasília Shopping. @Felipe Malta TV é por onde eu recebo as suas mensagens e fotos como essa bonita aí. Foi chique demais da conta, vocês vão ver. E eu vou falar disso até o aniversário de Brasília. Boa tarde para você, agora é hora do SBT Esportes Brasília. Tchau.